Boa noite, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor. Chegamos a essa quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2022 e hoje estamos aqui na nossa última aula da Escola Bíblica Online. Última aula da Escola Bíblica Online porque no dia 6 de fevereiro, domingo, nós retornamos com a nossa Escola Bíblica presencial. No final nós vamos dar mais detalhes a respeito desse retorno, mas por enquanto pegue aí a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta, vamos nos assentar e que você tenha uma excelente aula. Graça e paz, amados. Lá na minha juventude, tinha uma música que fez muito sucesso no Brasil, de uma banda chamada Banda Blitz. E uma das músicas dessa banda que fazia muito sucesso, eu talvez não vá me lembrar exatamente o título da música, mas me lembro mais ou menos da música, dizia que era 3 passos do paraíso, que ele estava a 3 passos do paraíso. Se não me falha a memória, é isso aí mesmo. Banda Blitz faz muitos anos isso, a 3 passos do paraíso. E preparando essa aula de hoje, eu me lembrei dessa música da Banda Blitz. É claro que a música da Banda Blitz de maneira nenhuma deixava nem eles e nem ninguém a 3 passos do paraíso. Mas a aula de hoje, Jesus nos mostra exatamente isso, 3 passos para o paraíso. Se a Banda Blitz tivesse inspirado nessa passagem do Evangelho, até que eu hoje com certeza me lembraria bem da música. Mas como não se inspirou, é claro que eu também não vou valorizar algo que eu sei que está errado. Mas aqui não. Aqui Jesus vai nos mostrar 3 passos para o paraíso. Você pode me perguntar, mas pastor, por que Jesus vai mostrar nessa passagem 3 passos para o paraíso? Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus Cristo revelou o caminho do paraíso que os homens perderam no Éden. Todos nós somos seres humanos de um paraíso perdido. Nós somos o resultado de pessoas que perderam o paraíso, de pessoas fora do paraíso. Nós somos o resultado de pessoas que vivem procurando o caminho de volta para um paraíso. Todo ser humano quer viver num paraíso. Só que o paraíso foi perdido. E se Cristo não revelasse para nós o caminho, e se Cristo não fosse Ele mesmo o caminho, não haveria nenhuma esperança de voltarmos para aquele paraíso que foi perdido. Graças a Deus que na sua misericórdia Ele nos revelou que não somente Ele é o caminho, mas como devemos andar nesse caminho. Então, abra suas Bíblias para o Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, dos versos 34 a 38, apenas 4 versículos. E nesses 4 versículos nós iremos ver os 3 passos para o paraíso que Jesus Cristo revelou. Diz assim a palavra de Deus: Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Jesus Cristo revelou o caminho do paraíso que os homens perderam no Éden. E nessa passagem aqui ele vai mostrar 3 passos que a humanidade precisa saber para voltar ao paraíso perdido. O primeiro
O primeiro passo é o passo da autonegação. O primeiro passo é o passo da autonegação. Autonegação é tudo o que os homens não querem. Negar a si mesmo. O que significa autonegação? O que significa negar a si mesmo, como Jesus colocou aqui? A si mesmo se negue. O ser humano, ele por natureza, ele se ufana, ele é cheio de si. Desde o Éden, quando Satanás diz, olha, come da fruta que tu vais ser igual a Deus, ele se encheu. Ele quis ser Deus. Ele quer ser Deus até hoje. Ele quer ser superior. Ele não aceitou a condição de criatura e nem a condição de Deus como Criador. E ao se rebelar, ele se inflamou no seu ego. Os seres humanos, por natureza, são egoístas. Os seres humanos, por natureza, são egocentristas. Por isso que o caminho para o inferno é largo. Porque os seres humanos egoístas e egocentristas percorrem esse caminho. O primeiro passo para sair desse caminho de morte e pegar o caminho do paraíso é a autonegação, é negar a si mesmo. Só que nós vivemos numa cultura, sempre foi assim, mas hoje com a questão da mídia, as comunicações de massa, essa cultura do eu sou mais eu, você seja mais você, não leve desaforo para casa, confie em você, busque dentro de você a força, busque o poder dentro de você, acredite em você, ponha fé em você. Em outras palavras, todo esse discurso mundano, que tem a origem satânica lá no Éden, é muito forte hoje, até para os cristãos. E sabe o que acontece? Acontece que a autonegação não encontra lugar no coração das pessoas, que é o primeiro passo para o paraíso. Desde Leonardo da Vinci, quando ele desenhou lá o homem autônomo, né? Aquele homem com os braços abertos, com seus braços passando do mundo, ele no centro do universo, né? Com os braços abertos lá. A ideia de que o homem está no controle, o conhecimento humano é superior ao conhecimento de Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus, Deus não existe, Jesus Cristo nunca foi Messias, muito menos Deus. Tudo isso faz parte do egoísmo humano, do egocentrismo, do homem achar que é maior do que Deus. É o veneno do Éden, aquela mordida que Satanás deu, que a serpente deu no Éden, corre nas veias da raça humana até hoje. Mas o caminho de Cristo, o caminho para o paraíso, em primeiro lugar, exige autonegação. Negar a si mesmo vai contra a natureza humana caída. Assim como seguir a Cristo também vai contra a natureza humana. Porque para seguir a Cristo, você tem em primeiro lugar dizer, Senhor, eu não posso. Senhor, eu não tenho forças. Senhor, eu não quero. Senhor, eu não tenho nada. Quando você reconhece a sua pequenez, quando você reconhece que você não é um ser autônomo, dono de si, dono do mundo, dono da sua vida, quando você reconhece que você é pó, fraco, pecador, caído, miserável, você deu o primeiro passo para a salvação, você deu o primeiro passo para a exaltação. É o que nós chamamos no cristianismo nós chamamos isso de paradoxos do cristianismo. Quando você diz, eu não posso, aí Deus diz, agora você pode. Porque você vai poder em mim, comigo, eu vou segurar a tua mão. Quando você diz assim, Senhor, eu não suporto, aí Deus diz, agora você suporta. Porque você vai suportar na minha força, não na sua força, mas na minha força. Quando você se nega a si mesmo, o Espírito Santo vem sobre você com poder, graça e glória. Aí você pode. É a famosa ilustração do copo. Um copo cheio não cabe nada, mas quando você esvazia o copo, aí você pode enchê-lo.
Então, quando você esvazia o copo de si, você pode encher da graça de Deus. Autonegação. Primeiro passo para o paraíso. Negar a si mesmo. Essa coisa tão difícil. Eu posso te falar por mim mesmo. Quando eu não era convertido, eu sempre tinha uma frase comigo: eu só peço a Deus saúde, o resto deixa que eu me viro. Isso já é orgulho, isso já é prepotência, isso é loucura humana, estupidez humana. Hoje eu digo: Senhor, eu não posso nada, eu não sei nada. Para fazer uma pregação como essa, que eu estou tão acostumado a fazer, meus irmãos, eu estudo, eu oro. Desde domingo, no domingo anterior, eu já vou orando para o final de semana que vem. Senhor, ilumina minha mente, coloca a palavra no meu coração. Senhor, me ajuda com a pregação. Não é que eu estou aqui querendo demonstrar uma humildade que eu não tenho, uma falsa humildade, até porque eu acho que falsa humildade é pecado. Eu estou sendo sincero com você. Eu preguei agora no final do ano. Agora eu te digo que antes de pregar no final do ano, eu passei no mínimo 3, 4 semanas orando, pedindo a Deus para colocar a palavra no meu coração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu sei que é assim. Quando eu acho que eu sei, quando eu me ufano, quando eu me encho, eu começo a perder a dependência com Deus. E dependência de Deus é tudo que o pecador precisa. Negar a si mesmo é um exercício da graça de Deus nas nossas vidas. Repito, isso aqui é alienígena à mente humana. Em termos de empresa, corporações, nem se fala. Dificilmente, eu acho que é impossível você encontrar numa corporação, a não ser que seja um dono muito cristão, um patrão que seja um dono, mas muito, muito crente mesmo, que conheça muito a palavra de Deus, para colocar um discurso desse nos seus funcionários, porque não existe. Eu trabalhei muitos e muitos anos em empresas, participei de muitas e muitas palestras motivacionais. Nenhuma palestra motivacional ensina isso aqui: negue-se a si mesmo, confie em Deus. Nós não podemos, mas Deus pode. Nós não temos força, mas Deus dá força. Não existe isso, porque autonegação é típico do cristianismo, da revelação de Deus. Mas é o primeiro passo para o paraíso. Negar a si mesmo. Que em 2022 nós comecemos assim, humildes, com autonegação, negando-se a nós mesmos. Como disse Jesus, negue-se. Eu vou rapidamente, para não perder aqui o time, nessas filosofias e nessas ciências comportamentais, como psicologia, psiquiatria, nessas linhas da psicanálise, isso aqui é algo totalmente alienígena. Porque o que eles mais ensinam é você ter autoestima, se autoestimar. E autoestima é contrário à autonegação. Então esse é o primeiro passo para o paraíso, autonegação. Isso me leva para o segundo passo no texto. Acompanhe comigo. Quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. O segundo passo é a valorização correta. Se os seres humanos, eles são, por natureza, cheios de si, eles se ufanam naturalmente, eles também, por sua vez, valorizam a si mesmos. Eles vivem a autovalorização. Eles não vivem a autonegação, como eu falei, mas vivem uma autovalorização. Só que a autovalorização impede você de ir para o paraíso de Deus. A valorização que faz você ir de encontro a Deus e a Jesus é valorizar a Cristo, valorizar a pessoa correta. É o que ele está dizendo aqui. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perca. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Em outras palavras,
Ao valorizar Cristo e não a nós, é que nós realmente ganhamos a vida. Ao valorizar Jesus mais do que a nós, é que nós realmente seremos felizes, seremos humanos, seremos realizados, seremos salvos. É isso que Cristo está dizendo. Quer salvar a sua vida? Quer ter vida eterna? Então perca a sua vida na terra para ganhar a vida no céu. Você quer salvar a sua vida? Então, se você entregar a sua vida por mim, você ganha a vida eterna. Alguém acha que é uma desvalorização do ser humano que Cristo está dizendo? Alguém não, muitos acham isso. É valorizar aquilo que não poderia ser valorizado. Segundo o ateu Nietzsche, essa passagem aqui é terrível para Nietzsche, porque ele chama isso aqui de fraqueza do cristianismo. O homem deixar de se valorizar para valorizar o Jesus Cristo que morreu numa cruz. Nietzsche fala isso. E é por isso que ele criou a ideia de super-homem. Quem criou a ideia de super-homem foi Nietzsche. O homem autêntico, o homem autônomo, o homem que se autovaloriza. Em primeiro lugar, ele não se nega, como Cristo mandou se negar. E em segundo lugar, ele não se desvaloriza para valorizar Cristo. Pelo contrário, ele se autovaloriza. E ao se autovalorizar, ele se torna o que ele chama de super-homem na teoria de Nietzsche. E Jesus está dizendo, não. É quando você se nega e quando você não valoriza você, e sim a mim, Jesus, que você tem a salvação e tem a vida eterna. É valorizar quem realmente tem valor. Eu repito, a natureza humana é dotada de um poder de destruir sua própria vida e sua alma. Sabe por quê? Porque não valoriza quem deveria valorizar. Jesus Cristo. Quando o homem é entregue do seu próprio coração, a sua própria mente, a sua própria razão, e ele se autoestima, se autovaloriza, em detrimento de Deus, porque geralmente um homem que se autoestima, ele não depende de Deus, ele não quer depender de Deus, de ninguém. Um homem que geralmente se autoufana, se autoexalta, dificilmente essa pessoa crê em Deus, confia em Deus ou quer depender de Deus. Pode até crer em Deus, mas não quer depender de Deus. E ao fazer isso, você perde aquilo que é mais precioso que a sua vida. Eu costumo dizer nas minhas aulas de filosofia, quando nós chegamos no humanismo, que o humanismo destrói justamente aquilo ou aqueles a que ele pretende defender, o ser humano. E o mal do ser humano é se autovalorizar. O mal do ser humano é não valorizar Deus, não valorizar Jesus Cristo. Esse é o grande mal do ser humano. Por isso que Jesus, quando está dando aqui os 3 passos para o paraíso, ele toca nos 3 pontos cruciais da natureza humana. Primeiro, o ser humano confia demais em si. Ele não nega a si mesmo. E a autonegação é o primeiro passo para o paraíso. Segundo, o ser humano se valoriza demais. Lá no Éden eles começaram com isso, quando cederam para o pecado, para a tentação. Então o ser humano se autovaloriza. Jesus diz, não. O valor está em Deus, em Cristo, no Espírito Santo. Isso me leva para o terceiro e último passo. Terceiro e último passo para o paraíso é a autoafirmação. Quando eu falo de autoafirmação, não é autoafirmar-se como um ser livre, autônomo, dono de si. Não. Quando eu falo de autoafirmação, é você afirmar-se em Cristo. Quem eu, quem você, quem nós somos em Cristo. Essa é a autoafirmação que traz bênção para nossas vidas. É o que ele vai dizer agora. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma?
Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Em outras palavras, se você afirmar que Jesus é tudo na tua vida, que Jesus é Deus, que Jesus é seu Senhor, que Jesus é teu Salvador, que Jesus é o teu Rei, ao afirmar isso, você se autoafirma. Mas se você leva uma vida em que você se afirma à medida de todas as coisas, essa sua autoafirmação vai ser sua autodestruição. É o que eu acabei de dizer. A humanidade tem o poder de se autodestruir, de destruir sua própria vida e sua alma. Se ninguém fizer nada, os seres humanos, eles nascem com o poder de destruir a própria vida, a própria alma. Essa autoafirmação que eu estou falando aqui é afirmar quem Cristo é para nós. Essa autoafirmação é afirmar em qualquer situação, sem receio, que nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Essa autoafirmação é afirmar em qualquer situação que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Essa autoafirmação é afirmar sem envergonhar-se de ser cristão. Eu não me envergonho de Cristo, não me envergonho de ser cristão. Essa autoafirmação só é possível uma vez que o Espírito Santo entra no teu coração, na tua vida, e você percebe que você não passa de pó, que nós não somos nada, que nós não temos nada, que nós não podemos nada. Cristo é tudo. Eu gosto muito de lembrar da pregação daquele famoso pregador, nem sei se ele está vivo hoje, mas fez muito sucesso nos anos 80, 90, chamado Josué Irion. Um pastor que pregava de língua espanhola, mas que tinha muita participação aqui no Brasil, fazia muitos programas de rádio. Não sei se você vai lembrar de Josué Irion. E eu me lembro de uma vez ele pregando, nesse texto aqui, inclusive, e pregando para a igreja justamente isso. Olha, o problema dos seres humanos é que os seres humanos são egoístas, os seres humanos são narcisistas, os homens são egocêntricos, se acham muita coisa. E a primeira coisa que tem que fazer é negar a si mesmo, pregando nesse texto. Os seres humanos se autovalorizam acima do valor que têm. E eu sei que nessa pregação que ele fez, ele comoveu a igreja, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, houve um chororô, um derramamento do Espírito Santo, as pessoas se arrependeram, e quando ele fez o apelo, veio muita gente à frente. E ele pediu para uma daquelas pessoas que tinham se arrependido, renovado sua fé com Cristo, outros se convertido, ele pediu para orar. E Natan, tem uma pessoa passando ali, você já viu? Pode continuar? Será que é a linha? Continuando. E ele pediu para essa pessoa orar. E quando a pessoa for orar, começou a orar da seguinte maneira: Deus, me perdoa porque eu sou egoísta. Mas não é só eu não, Senhor. Essa multidão de pessoas aqui também são egoístas, se acham grandes coisas. Senhor, eu reconheço que eu sou pó. Portanto, Senhor, eu oro que o Senhor abençoe a mim, que sou pó. Abençoe minha esposa, que também é pó. Abençoe meus filhos, que são pozinhos. Senhor, abençoa a poeirada toda, Senhor. E o povo até riu nesse momento. Mas uma coisa eu tenho que dizer para você. Pode até ser engraçada a oração que o irmão fez, mas era extremamente legítima, porque é isso que nós realmente somos. Pó. O ser humano, ele tem esse problema de se ufanar,
A autonegação, negar a si mesmo, é contra a natureza humana. O ser humano tem essa mania de se autovalorizar, achar que pode todas as coisas, que é dono do seu nariz e da sua vida. Essa autovalorização destrói, desvaloriza o homem, no final das contas. A autovalorização que nos valoriza é quando nós voluntariamente valorizamos a Cristo. Aí nós somos valorizados. Cristo em mim, Cristo em ti, te torna um ser de valor. Como diz a música, você tem valor, porque Cristo está em você. Se tirar Cristo, se tirar o Espírito Santo, sabe o que é que sobra, meu irmão? Nada. Pó. Viemos do pó, voltaremos para o pó. Como disse o irmão na oração, é uma poeirada só. E por último, essa autoafirmação. Quando nós afirmamos a pessoa certa na nossa vida, quando nós afirmamos Cristo, aí nós nos afirmamos. Autonegação, autovalorização e autoafirmação existe e são coisas boas. Se você negar a si mesmo, para que Cristo seja tudo na sua vida. Se você se valorizar, valorizando Cristo mais do que você mesmo. Se você se autoafirmar, afirmando Jesus na sua vida mais do que você, afirmando Jesus como seu Senhor e seu Salvador. A música da banda Blitz dizia 3 passos para o paraíso. Nem sei se ele cita na música quais são esses 3 passos. Mas na aula de hoje nós vimos 3 passos para o paraíso ensinado por Jesus Cristo. O primeiro passo é a autonegação. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga Cristo. O segundo passo é a valorização da pessoa correta, Cristo. Ele é o maior valor do universo e o maior valor para as nossas vidas. E o terceiro passo é a autoafirmação, afirmar Jesus como nosso Senhor. Jamais se envergonhar de ser cristão e de pertencer a Cristo. Como diz o Salmo, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Jesus Cristo revelou o caminho do paraíso. O paraíso que os homens perderam no Éden. Negue-se a si mesmo, valorize a pessoa certa e autoafirme Cristo na sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus por essa aula, pela vida do pastor Helder, que ao longo de todo o período da pandemia, onde nós não tivemos os nossos encontros presenciais, esteve aqui no nosso canal do YouTube nos ensinando semana após semana a respeito da palavra do Senhor. No dia 6 de fevereiro, nós retornaremos, pastor Helder também estará conosco, nós retornaremos às nossas aulas presenciais, às 10 horas da manhã. Então, a partir do dia 6 de fevereiro, a nossa agenda de domingo acontece às 10 horas da manhã com a nossa escola bíblica presencial e às 19 horas com a nossa celebração da família. Então, ao invés de termos 2 celebrações da família no domingo, pela manhã nós teremos a nossa aula da escola bíblica presencial com toda a igreja reunida, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, adultos, todas as famílias, e às 19 horas retornamos com as nossas famílias para a celebração da noite. Então, prepare o seu coração, anote na sua agenda, dia 6 de fevereiro nós voltamos com essa programação presencial. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente noite de quinta-feira.